A paz do Senhor esteja com você, seja muito bem-vindo ao nosso devocional da manhã, no livro do Apocalipse. É uma alegria receber você aqui, seja muito bem-vindo, que Deus possa te abençoar e edificar a tua vida. Se é a primeira vez que você está aqui comigo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, tá? Todos os dias nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. A partir das 6 horas o vídeo fica disponível e você é meu convidado de estar aqui todos os dias comigo, tá bom? Graças a Deus. E hoje nós vamos então continuar nossa leitura na 6ª carta enviada à igreja da Filadélfia. A carta do Apocalipse, né, foi enviada então à igreja de Filadélfia. No nosso mapinha aqui, então, nós vamos ver que aqui nós temos a igreja de Sardes, que nós lemos ontem, né, estudamos ontem, a carta enviada à igreja de Sardes. E aqui nós temos então a Filadélfia. É bem do ladinho uma da outra, muito próxima, olha só. Sardes e Filadélfia ficam praticamente do lado, né? Então a igreja de Filadélfia era uma igreja que relativamente ela era fiel a Deus, né? A igreja que estava ali na cidade, ou na verdade aquela cidade onde estava a igreja, né? Era uma cidade bastante próspera. Era uma cidade que realmente tinha ali os seus recursos financeiros, ela tinha essa prosperidade financeira, e ela foi fundada por Eumenes, que era um rei de Pérgamo. Então olha só no mapinha aqui, ó, nós temos aqui a igreja de Pérgamo, a cidade de Pérgamo, né? E aqui nós temos a cidade de Filadélfia, né? Então elas ficavam todas meio próximas aqui nessa área. Lembrando então que aqui é a região da Turquia atualmente, né? Então você vai lá no mapa, você vai escrever Turquia, vai aparecer essa região que está aqui do lado também, né? Toda a Turquia. E aqui na beiradinha aqui você tem então praticamente na costa aqui do mar, você tem todas as cidades ali. Então o rei de Pérgamo foi quem fundou a cidade de Filadélfia. E foi em 17 depois de Cristo que aconteceu um terremoto. Você lembra que ontem a gente falou a respeito desse terremoto que aconteceu também em Sardes? Como as duas cidades ficam uma do ladinho da outra, o terremoto pegou as duas, né? E o que aconteceu? Você lembra que a cidade de Sardes, ela foi muito devota ao imperador, que era o Tibério, naquela época, por ter ajudado a cidade ali se reerguer. Aconteceu exatamente a mesma coisa com a cidade da Filadélfia, justamente por causa desse terremoto que aconteceu. Então o culto ao imperador era muito forte nessas cidades por conta, digamos assim, da gratidão que eles tinham ao imperador. Só que a gente sabe que o culto ao imperador era algo muito mal visto aos olhos de Deus, porque era uma idolatria que estava sendo feita a um ser humano, a um homem, e isso não agrada aos olhos de Deus. Então nós vamos ler agora então a carta à igreja de Filadélfia, capítulo 3 de Apocalipse, o versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Aqui nós temos alusão ao próprio Cristo, e essa referência aqui, essa frase que a gente acabou de ler ali, chave de Davi, o que ele abre, ninguém fecha, o que ele fecha, ninguém abre, isso nos traz a ideia aqui de autoridade. Porém, essas palavras aqui foram retiradas lá de Isaías, capítulo 22, versículo 22, que eu quero ler com você. Isaías, capítulo 22, versículo 22. Fala exatamente isso que a gente acabou de ler aqui. Deixa eu ler junto com você aqui, Isaías 22, 22. Deixa eu só abrir aqui. Nós vamos ler junto esse texto aqui, ó. Isaías 22, 22 diz assim: porei sobre os ombros dele. Dele quem? Quem que está sendo referido aqui? É um homem chamado Eliaquim, filho de Ilquias. O que acontecia naquela época que o profeta Isaías estava falando e mencionando aqui é, na verdade, uma profecia contra a vida de Sebna. Sebna, ele era um administrador do palácio naquela época, ele tinha autoridade, só que ele estava desobedecendo à vontade de Deus. Então Deus ia tirar ele do cargo e ia colocar então Eliaquim, que era o filho de Ilquias. E então ele diz ali: porei sobre os ombros dele, ou seja, desse Eliaquim, aliás, a chave do reino de Davi.
O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Ou seja, são as mesmas palavras que estão em Apocalipse. Essas palavras do próprio Cristo estão aqui em Isaías capítulo 22, versículo 22. Isso é muito interessante, né? Só que lá está relacionado a Eliaquim, e aqui está relacionado ao próprio Cristo, dizendo que ambos têm a autoridade, receberiam autoridade. Naquele caso de Eliaquim, seria a autoridade recebida por Deus, né? E aqui é o próprio Cristo que tem a autoridade. Aquilo que Cristo abre, ninguém fecha. E aquilo que ele fecha, ninguém abre. Por isso que tem aqui essa alusão à chave de Davi, porque é a questão da autoridade, do reino, né? Conheço, versículo 8, as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Aqui nós temos uma ideia de uma porta aberta no sentido de missão, de a igreja se tornar missionária. Aqui nós temos então, lembrando a fase ou a era de cada uma das igrejas, a igreja de Filadélfia era a era das missões modernas, né? Entre 1700 a 1900 seria essa data aí da era da igreja de Filadélfia, ou seja, das missões, né? E aqui justamente essa porta aberta seria uma porta de missões para a igreja fazer um serviço ou prestar um serviço. Então isso é muito interessante. E aqui continua dizendo então Jesus falando à igreja, né? Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O que seria essa pouca força? Não é uma pouca força física, tá? É uma força espiritual. Ela era uma igreja que não tinha uma força enorme. E ela justamente não achava que tinha essa força. O contrário da igreja que a gente viu ontem, que achou que estava viva, mas estava morta. Aqui Jesus está dizendo, olha, eu sei que você tem pouca força, a força que você tem espiritual não é tão forte assim, mas você guardou a palavra e não negou o meu nome. Então só isso é o que basta. Às vezes a gente quer ser, né, o 100% em tudo, mas às vezes a gente não guarda a palavra e às vezes a gente nega o nome de Cristo. Isso vale muito mais a gente guardar a palavra dentro do nosso coração, mesmo que às vezes a gente está indo a tranco e barranco, né? A gente está querendo, mas não está conseguindo. Mas guarde o nome do Senhor, não negue o nome dele, guarde a palavra no teu coração. Isso é muito importante e é o que Jesus, então, vê nessa igreja. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás. Olha que forte isso, sinagoga de Satanás. O que seria isso? Aqueles que se dizem judeus e não são, e são mentirosos. O que aqui Jesus estava falando a respeito dos judeus, que eram provavelmente de nacionalidade judaica, mas eles não aceitavam Jesus como Messias. Então a gente falou muito a respeito disso ali em Atos, né? Porque esses judeus, eles perseguiram o apóstolo Paulo de forma intensa, até querendo matar o apóstolo. Eram esses judeus justamente que Jesus está referindo aqui nessa passagem. Ele está dizendo que eles eram sinagoga de Satanás. Por quê? Porque eles estavam distorcendo a palavra, fazendo com que as pessoas não aceitassem Jesus como Messias. Então Jesus considera esses judeus mentirosos. E a gente sabe que o pai da mentira é o próprio diabo, né? Então ele considera a sinagoga de Satanás, e esses judeus que dizem que são e não são, são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Aqui você para um pouquinho para entender uma coisa muito importante. Por que Jesus diz que eles vão se prostrar aos pés e reconhecer que o próprio Jesus amou essa igreja? Porque a igreja, ela vem de Jesus. A igreja é de Jesus, é a noiva do Cordeiro. Então tudo aquilo que se levanta contra a igreja de Jesus, Jesus vai se levantar contra tudo aquilo que se levanta contra a igreja. E os judeus estavam se levantando contra quem? Contra a própria igreja, contra os cristãos. E aí então Jesus diz, olha, essas pessoas vão ter que se prostrar e entender que eu amo a minha igreja, o meu povo. E é isso que Jesus está falando então para a igreja de Filadélfia. Por isso que aqui, de certa forma, a igreja de Filadélfia não tinha aquela força espiritual, mas ela tinha fidelidade, ela guardava a palavra, ela realmente amava Jesus de verdade. Então Jesus disse, olha, eles vão ter que se prostrar diante de vocês, no sentido de que eles reconheçam que eu amo a minha igreja, eu amo vocês que são a minha igreja. Isso é maravilhoso, né? Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo mundo,
para pôr à prova os que habitam na terra. Então aqui nós temos uma alusão ao arrebatamento, à grande tribulação. Inclusive, se você tem alguma dúvida em relação a isso, e eu sei que isso gera muita dúvida, né? Porque aqui o que está dizendo aqui é que aquela igreja da Filadélfia não passaria pela grande tribulação, né? Então aqui nós temos três fontes, ou três posicionamentos, aqueles que acreditam na ressurreição dos mortos e no arrebatamento da igreja antes da tribulação, no meio da tribulação e depois da tribulação. São três pensamentos, né? E eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo que eu fiz relacionado a esse assunto para você ter um pouquinho mais de noção se você ainda não assistiu. Então tá aqui no card, você pode estar assistindo. Eu vou deixar de repente aqui embaixo também na descrição, tá? Se você quiser assistir também. Venham em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Lembrando que coroa é relacionada a galardão. O galardão é a coroa. E a coroa, de certa forma, são posições que a gente vai ter no reino de Deus, no reino dos céus. Quando a gente partir dessa terra, a gente vai ter essas posições e são essas coroas relacionadas aqui. Então, que Jesus está dizendo, olha, retenha o que você tem, ou seja, mantenha-se fiel, fique firme naquilo que você tem, para que ninguém roube o teu galardão, a tua recompensa, tá? É isso que Jesus está dizendo. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Aqui nós temos uma informação agora mais histórica, por conta dos terremotos que aconteciam naquelas regiões ali, né? E a gente viu ali o terremoto que devastou a cidade. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, vocês não vão mais precisar ficar reconstruindo suas casas. Porque dava um terremoto, eles reconstruíam as casas, reconstruíam os templos, reconstruíam tudo que tinha. E aí dava um terremoto, destruía tudo, eles iam lá e sempre iam fazendo. Então Jesus diz, olha, eu vou fazer vocês coluna no meu templo e vocês nunca mais vão precisar se preocupar ou ser abalados, vocês não vão mais sair daquela posição, né? Então aqui Jesus faz uma alusão à questão histórica da própria cidade, né? Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Então aqui Jesus está fazendo uma promessa, aquele que vencer, né? Ele iria escrever escreverei nele o nome do meu Deus, que é o nome sobre todos os nomes, é uma identificação. Esse pertence a Deus. O nome da cidade é uma cidadania, ou seja, esse pertence a Jerusalém. E o nome de Cristo é justamente o vencedor, né? Aquele que venceu vai receber o nome de Cristo, um novo nome aqui diz, né? Escreverei nele o meu novo nome. Jesus está falando que terá um novo nome, o próprio Jesus terá um novo nome e que esse nome será escrito naquele que vencer. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então aqui nós lemos aqui a carta à igreja de Filadélfia. Amanhã nós vamos ler a última carta à igreja de Laodiceia, que é a era que nós estamos vivendo hoje, né? Então vai ser muito importante você participar aqui comigo, tá bom? Graças a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus? Se você pode, feche teus olhos e oremos. Pai, obrigado por essa manhã tão maravilhosa e especial. Obrigado por cada homem e mulher que está aqui comigo. Aqueles que têm sempre me acompanhado, Senhor, eu tenho certeza de que algo Tu tem tratado no coração de cada um, edificado no coração de cada um. Eu peço que Tu venha fortalecer, dar força ao cansado, Deus amado, dar vigor, ó Pai, àquele que talvez está, Senhor, com seu coração sobrecarregado. Que nós possamos passar pelas dificuldades da vida de cabeça erguida, Pai, não esmorecer, sermos fiéis à Tua palavra, Senhor, guardar ela dentro do nosso coração, assim como a igreja, Pai, de Filadélfia, Senhor, tinha dentro do seu coração essa certeza, Pai, e de guardar a Tua palavra, de viver a Tua vontade, que nós possamos ter essa certeza dentro do nosso coração. Pai, essa é a minha oração nessa manhã. Guarda cada um, Senhor, esse dia. Nós colocamos nossa vida nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe tua vida, que você possa ter um ótimo dia na presença do Senhor. Se inscreve no canal, curte o vídeo, tá? Se você puder, curte o vídeo e deixa teu comentário aqui, né? Quem tá lá comigo no grupo do WhatsApp, eu até inclusive agradeci pelos comentários, porque isso me motiva a fazer isso aqui com cada vez mais dedicação, porque eu sei que vocês estão recebendo. Então, deixa teu comentário aqui, o que Deus falou contigo, deixa um bom dia ali, né? Um Deus te abençoe.
e isso é muito importante, tá? E com certeza Deus vai te abençoar. Amanhã estaremos aqui então novamente a partir das 6 horas e eu espero você aqui para estarmos lendo, né, mais uma carta aqui que foi enviada à igreja de Laodiceia. Que Deus abençoe a tua vida e até amanhã.